Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Bom, na mensagem de hoje nós vamos ver alguns versículos que provam que o pecado foi tirado do mundo por Jesus. Vamos lá no livro que escreveu Paulo aos Hebreus, vamos no capítulo 9, a partir do verso 22. Nós já temos estabelecido que o pecado entrou no mundo por um homem. Por um ato de quê? De desobediência. Ou seja, Adão, ao desobedecer uma ordem direta de Deus, ele cai em transgressão, em pecado, ele erra o alvo. E qual foi a consequência disto? O homem cai em condenação. E qual a condenação imposta ao homem? Que a partir dali haveria um afastamento do homem da presença de Deus, da comunhão. E esse afastamento a Bíblia chama de morte espiritual. Deus então expulsa o homem do Éden e este passa a vagar sem eira nem beira, fazendo aquilo que lhe dá à vontade, né? Ou seja, conforme diz o apóstolo Paulo, né? Adão foi entregue a Satanás. Até que Deus, para resgatar o homem e voltar à comunhão com ele, estabelece algumas regrinhas, onde que aquele que cumprisse estaria perfeito novamente, igual Adão estava antes da queda. Então Deus estabeleceria uma aliança eterna, em que a condenação do pecado não teria mais efeito nos filhos de Deus. Ou seja, estaríamos restabelecidos para sempre. Então Hebreus diz, a partir do verso 22, de fato, segundo a lei, quase tudo era purificado com sangue, pois sem derramamento de sangue não há perdão. Meus queridos, a purificação significa voltar ao estado original antes da queda. E o sangue era o meio pelo qual o homem tinha o perdão. Sendo que o sangue dos animais nunca foi perfeito, porque ele não tinha o poder de fazer uma obra expiatória eterna. Por isso a lei foi transitória. Passava o dia da expiação dos pecados, que era uma vez por ano, lá em Israel, o homem voltava a entrar em condenação novamente. Versículo 23. Assim, as representações das coisas no céu tiveram de ser purificadas com sangue de animais. As verdadeiras coisas celestiais, porém, tiveram de ser purificadas com sacrifícios muito superiores. Olha, o texto está afirmando que o sangue dos animais representava as coisas da terra, por isso eram ineficazes, e que as coisas superiores, ou seja, as celestiais, teriam que ser purificadas com sacrifícios superiores. Os animais que eram sacrificados naqueles dias entravam pela porta do templo, ou seja, representavam uma figura da terra. Por isso ele não conseguia alcançar o objetivo de restabelecer eternamente o homem a comunhão com Deus. E com Cristo foi diferente. Veja, versículo 24. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, mera representação do santuário verdadeiro no céu. Ele entrou no próprio céu, a fim de agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Então Cristo ganhou uma condição especial por causa do seu ato de obediência. Versículo 25. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. Jesus não foi como o sumo sacerdote que oferece todo ano sangue alheio, o sangue dos animais. Cristo foi diferente, pois o sangue oferecido não foi o alheio, foi do próprio Senhor. E o que haveria por superior sacrifício? O perdão eterno, a retirada do pecado no mundo. Se o perdão não fosse eterno e o pecado e a lei não fossem retirados do mundo, seria necessário Cristo morrer todas as vezes que um judeu infringisse a lei de Moisés. Verso seguinte, 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou. Para quê? Para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aqui, queridos, eu tenho o comprovante bíblico de que o pecado foi tirado do mundo. E o pecado só pode ser retirado se não houvesse lei. É por isso que Romanos capítulo 10, versículo 4, informa que a finalidade do sacrifício de Cristo foi dar fim a esse período de trevas. Agora, para nós, como isso é muito claro, o que faz os lugares que chamam de igreja hoje não sabem que o pecado foi removido do mundo, pois lá os líderes, seus padres, seus pastores chamam as pessoas, os filhos de Deus, de pecadores. E esse sacrifício foi tão eficaz que é como aqui acontece com todo homem, ou seja, todo homem morre uma só vez, porque o homem não vai morrer muitas vezes, e Cristo também não. Veja o exemplo que Paulo, escritor de Hebreus, diz, versículo 27.
Assim como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então Paulo traça um paralelo entre o sacrifício de Cristo eterno e a morte do homem, que seria uma vez só. E agora no verso 28, Paulo nos mostra o tempo que isso ocorrerá. Veja que lindo! Também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar os pecados de muitos. E ele voltará, não para tratar de nossos pecados, porque a lei estava sendo removida, né, queridos? Mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. E esse versículo, queridos, trata da vinda de Jesus, que seria o tempo em que ele estabeleceria de vez o seu reino no mundo. O reino de Deus, e no reino de Deus não entra pecado. No reino de Deus, os mortos teriam que estar ressuscitados. Veja que maravilha de ensino nós temos hoje sobre a questão pecado tratada por Paulo em Hebreus. E isso não nos resta a menor dúvida que o pecado foi tirado, a lei foi removida, o resgate do homem ao seu estado original de Adão aconteceu. A comunhão foi estabelecida eternamente com o Pai. E os espíritos que estavam distantes da luz, estes foram ressuscitados. E onde foi a consumação dos séculos? No ano 70 depois de Cristo. Ali aconteceu tudo isso que estamos falando nessa mensagem. Estamos chegando ao fim dessa mensagem. E no próximo estudo, vamos falar da remoção do pecado visto pela perspectiva da carta de Paulo aos Romanos. Não percam, ok? Com certeza você está tendo vários argumentos que provam que o pecado foi retirado do mundo. Ou seja, o pecado está morto. Graça e paz aí. E até a próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.